Olá, seja bem-vindo à terceira temporada do podcast A Experiência do Paciente da Sobresp, a Sociedade Brasileira de Experiência do Paciente e Cuidado Centrado na Pessoa. Neste podcast, a gente discute as melhores práticas, inovações e tendências e os desafios do cuidado humanizado na saúde. O objetivo da Sobresp é transformar a experiência de pacientes, familiares e profissionais, oferecendo insights poderosos para um ecossistema de saúde mais eficiente e centrado nas pessoas. Junte-se a nós e conecte-se a um futuro mais humano na saúde. No episódio de hoje, eu converso com César Biselli, intensivista e paliativista e médico do time de saúde da Alice, a respeito de inovação e inteligência artificial. Antes de começar, eu selecionei alguns cortes do episódio para você entender como é que vai ser a conversa de hoje. Ela falou assim, eu consigo atender mais gente, não só pelo tempo, mas porque a minha cabeça está mais tranquila para fazer isso. Tá? Então, eu acho que esse foi um dos primeiros feedbacks que a gente teve que me marcou. O caso que eu mais uso é assim, se você está com formigamento da mão, e eu, como profissional de saúde, vejo, ele é jovem, não tem nenhum fator de risco, isso não é um AVC, isso deve ser XYZ, e explico para a pessoa, mas eu não falo que isso não é um AVC, e a preocupação da pessoa é se isso é um AVC, porque a avó teve um AVC, essa consulta não vai ser boa, porque a expectativa dela é sobre o AVC. Então, na hora que ela me fala, meu medo é esse, e eu consigo falar sobre isso, essa consulta melhora muito a capacidade de resolução e entregar. Um outro dado que a gente usa também, a gente tem o NPS, reclame aqui. Só qual é o problema? O problema é que o NPS a gente não tem real time essa medida, então eu não consigo saber ali no momento a momento, né? Então essa é a vantagem do CSAT. O CSAT é muito quebrado, toda interação maior a gente já pergunta, enquanto o NPS eu pergunto a cada X meses, né? Então, e aí com isso eu consigo direcionar o barco mais rápido. Às vezes tem ideias incríveis, mas ela não resolve uma dificuldade, um problema real daquelas pessoas. E que tenha volume de problema realmente. Assim. Então, assim, acho que tem que achar um problema. A gente se foca muito, às vezes, profissional de saúde, a gente tem uma boa ideia. E não é sobre ideias, é sobre entender um problema a fundo. E aí, bora começar? Então vem comigo, eu sou Túlio Fonseca e estou muito feliz de estar com você aqui hoje. E eu começo provocando o César, o que será que as pessoas falam dele quando ele sai da sala? Isso é muito engraçado, né? Assim, acho que tem várias respostas possíveis, tá? Aqui, mas assim, acho que eu sou uma mistura de várias coisas, assim. Não é muito comum, né? Eu sou uma mistura de profissional de saúde, eu sou médico, ao mesmo tempo que eu gosto muito de tecnologia e a terceira coisa é que eu gosto muito de falar sobre a minha família e cuidar deles. Então é uma mistura dessas três coisas que eu acho que me define, assim, família, tecnologia e medicina. E acho que é isso. Então acho que a conversa pode ser, eu acho esse cara diferente, eu não consegui encaixar ele numa caixinha que eu sempre tenho. Talvez seja esse um jeito comum depois de um papo, assim. César Biselli, seja bem-vindo ao podcast da Sobresp. Obrigado aí pela oportunidade aqui, a gente gosta muito de conversar, o Marcelo, que é uma das pessoas próximas da gente, ajudou muito a gente a construir uma experiência melhor aqui na Alice também, então é muito, muito legal estar aqui, dividir e trocar com vocês. Bom, eu queria começar provocando. Você é médico, intensivista, paliativista, e você está aqui falando de inteligência artificial, como é que é isso? Essa é uma pergunta. Antes, eu comecei com telemedicina antes de inteligência artificial e essa era a mesma questão. E eu sempre entendi que o problema não é a ferramenta, é como a gente usa elas, né? Então, eu vim da UTI para os paliativos e eu, pessoalmente, cuidados paliativos foi uma coisa que marcou muito a minha vida. Eu entendi que é muito interessante a gente conseguir utilizar a ferramenta de forma humana e dá para usar, e eu tenho cases que a gente mostra isso. Então eu acho que a gente tem que pensar muito mais de como a gente usa do que a ferramenta em si ser um problema. Então acho que é isso. E o background de cuidados paliativos me mudou muito a aprender a conversar. E a ferramenta precisa aprender a conversar. Então a gente precisa ensinar ela a conversar
de forma humanizada. Não vou falar humana, porque ela não é um ser humano, né? Mas de forma humanizada. Isso tem técnica. Se tem técnica, a gente também pode treiná-la para fazer isso. Acho que aí você fala assim, e qual que é o objetivo? O objetivo é que a gente consiga construir um sistema de saúde melhor, que as pessoas sejam melhor cuidadas, né? Então, assim, será que a gente consegue traduzir isso para a ferramenta e no final as pessoas serem melhor cuidadas? Acho que isso para mim é o mais importante, né? E aí você fala, acho que a pergunta que sempre me vem, as pessoas falam, mas vai substituir a gente, sabe? Essa é uma pergunta super difícil, mas no ponto na ferramenta atual que a gente tem, eu vejo muito mais como nos apoia, como um copiloto, né? Deixando a gente a focar muito no cuidado, que é o que, sinceramente, a maior parte dos profissionais mais gosta de fazer, né? Não acho que as pessoas gostam de ficar preenchendo papel, a maior parte. Então, acho que é isso, de certa forma eu resumo para você, assim, acho que a questão é como a gente usa e como a gente ensina a ela a ser mais humana, mais humanizada, para poder ter melhor atendimento, porque as pessoas querem cuidado humanizado. Não, legal. E assim, essa entrevista, na verdade, ela nasce lá no 2º Congresso Internacional da Sobresp, que foi feito o ano passado. E a gente queria muito falar com alguém da Alice para a gente poder trabalhar algumas coisas que são diferentes do que o pessoal costuma ver por aí. Então, acho que a gente começa a entrar nesse bate-papo agora um pouco mais focado nisso, né? Se a gente for pensar, a Alice foi eleita pela Fast Company como a empresa mais inovadora da América Latina em 2025, justamente por usar a inteligência artificial para transformar a jornada do paciente. Isso desde o momento de triagem até o registro das consultas. Aí você, como médico, como é que você enxerga o impacto dessas soluções no cuidado diário com os pacientes? Essa redução de tempo em tarefas administrativas, por exemplo, 50% a menos que os enfermeiros gastam com registros. Isso de fato muda a qualidade do atendimento lá na ponta? Eu vou dar um passo para trás, vou só explicar um pouquinho a Alice, porque talvez nem todo mundo conheça. Então, a gente é uma operadora de saúde que nasceu em 2019, vem tendo um crescimento rápido. Hoje a gente está com quase 50 mil vidas, tá? E eu acho que o que ela tem de diferencial, assim, na construção, só para eu chegar na pergunta, né? A gente fez uma diferença, a gente é uma operadora de saúde que dentro tem um sistema de atendimento e cuidado, que seja atenção primária ou um grupo de especialistas que cuidam totalmente integrado. Isso fez com que a gente tivesse um foco muito grande de estar próximo dos membros da Alice, das pessoas que compram a Alice, das pessoas que usam a Alice. Tá? Então, os nossos membros, é o nome que a gente dá. A gente não chama de pacientes, a gente chama eles de membros. Não necessariamente eles estão doentes. Tá? Então, e aí, acho que isso é importante, esse preâmbulo, porque a gente tem uma operação, sim, de saúde dentro desta operadora. E aí, dentro dessa operadora, a gente construiu um sistema de saúde e acho que um dos principais produtos é um produto de telemedicina, de telesaúde, que a gente chama de Alice Agora. O qual a gente construiu um sistema muito fácil de uso para o indivíduo, que ele clica num botão, num coração, e ele entra num chat já com profissionais de saúde que resolvem já desde questões de saúde ou pessoas de navegadores para ajudar questões administrativas, e dali você, num caminho único, cai na telemedicina. Então, era um sistema muito fácil de uso. Por quê? Porque a gente entende que o sistema hoje ele é muito complicado no Brasil e no mundo da saúde. Então, a gente tinha que construir um sistema muito fácil de atender e muito fácil das pessoas usarem. É um clique, você entra e funciona. Fazendo esse preâmbulo, a gente construiu esse sistema do Alice Agora, que atendem hoje por volta de 500 pessoas por dia, nesses 50 mil membros, né? É um volume muito mais alto que qualquer outra telemedicina. Tá? Chega a ser 2, 3, bem mais do que isso, 10 vezes maior do que a média de uma telemedicina. Por quê? Porque é muito fácil de uso, tem resultado, 70% se resolve digitalmente. O ponto é que, à medida que a gente começou a crescer e escalar, a gente começa a ver as dores de fazer isso cada vez mantendo a mesma qualidade e cada vez melhor. Mais ou menos 2 anos nasce o ChatGPT, 2 anos e meio. E as primeiras interações que eu tive com ele, a primeira coisa que ficou muito clara é a capacidade de resumir. E quando você vai lá para os Estados Unidos, é tão difícil utilizar. Nos últimos 10 anos, a gente digitalizou a saúde com prontuários eletrônicos pelo mundo inteiro. O resultado foi, sim, se digitalizou. 2, os profissionais de saúde não gostam dos prontuários digitais. Não gostam porque gera muita burocracia, gera muito burnout, gera muito problema para os profissionais de saúde.
E aí eu posso discutir, mas eu acho que vai além dessa conversa aqui, mas não é um sistema muito bom para o profissional de saúde usar. Quando eu vi a ferramenta com a capacidade de resumo, eu falei, acho que é isso que a gente precisa, né? E a gente tinha um cenário perfeito para testar, que é, as pessoas conversam por chat com o enfermeiro, e depois ele tinha que resumir. Ao mesmo tempo, o enfermeiro, como é por chat, e por que a gente fez por chat? Tá? Porque as pessoas, atualmente, elas não gostam muito de atender telefones de coisas que não... de modo geral, né? Ligar por telefone é mais ou menos, as pessoas acham que é um engano, alguma coisa assim, não sei expressar melhor. Então, o chat é a forma que as pessoas, principalmente que compram ali, que são populações mais jovens, assim, preferem a forma de comunicação, e a gente falou, a gente consegue se adaptar a essa forma de comunicação. E a gente começou. Só que o chat, ele é assíncrono, então depende muito de tempo e resposta, e depois, a gente, por causa disso, o enfermeiro ficava esperando, e ele podia atender mais do que uma pessoa. Só que para resumir mais do que uma informação no prontuário, é complexo. E aí a gente fez uns testes de pegar aquele chat e transformar num registro baseado num padrão, que é o padrão mais clássico de atenção primária. Começou a funcionar muito bem. E aí a gente fazia um pré-registro. Eu não registro, eu faço um pré-registro e o enfermeiro terminava o registro. Tá? Se for ver, nos Estados Unidos tem uma pessoa que chama Physician Assistant. É um auxiliar desse médico. Ele faz exatamente isso. Ele registra, faz as condutas, tudo para o médico, e o médico cuida, enquanto o Physician Assistant faz a burocracia para esse profissional de saúde. No fundo, a gente mimetizou isso por tecnologia. O que eu tenho de resultado rápido aqui para você, além desse que você trouxe de tempo de registro, né? Acho que um foi conversar com uma das enfermeiras que estava falando comigo, e depois eu tenho um questionário que eu distribuí. 80% dos enfermeiros sentiram que eles, além de eles serem mais produtivos, eles falaram assim, diminuiu a pressão no trabalho. Né? Eu tinha que dividir meu cérebro entre o que eu vou registrar e cuidar daquele indivíduo. Hoje eu cuido daquele indivíduo e eu sei que alguém está pensando de como eu vou registrar e eu só checo aquele registro. Tá? Ela falou assim, eu consigo atender mais gente, não só pelo tempo, mas porque minha cabeça está mais tranquila para fazer isso. Tá? Então, eu acho que esse foi um dos primeiros feedbacks que a gente teve que me marcou. O segundo feedback que me marcou bastante foi de um médico, quando a gente fez a mesma coisa para médico. Né, de pegar, porque aí teve a segunda etapa, pegar o áudio e transferir o áudio para... O que ele me falou? Ele falou, César, tem duas características que me chamaram muito a atenção. Eu acabei de atender 7 pessoas, 4 delas com problema de saúde mental, eu não estou cansado. Então, ele falou, porque eu não me divido a atenção. É muito difícil dividir a atenção. A segunda coisa que ele falou, César, eu tinha uma coisa clara, que era o seguinte, enquanto a pessoa me falava, mostrava a garganta, eu ia pensando, tá com dor de garganta, tem placa de pus, amidalite bacteriana, vou dar antibiótico. Muitas das vezes, na correria, eu falava assim, amidalite, eu vou te dar antibiótico. Hoje, só que aí o registro ficava ruim. Hoje, quando eu percebo, eu falo assim para ela, olha, por que você me falou que tá com dor de garganta, eu vi placa de pus no fundo da garganta, isso chama atenção para ser amidalite bacteriana, então eu vou introduzir antibiótico. O registro melhora muito a qualidade e a pessoa entende o que estava dentro da minha cabeça. Então, ou eu exteriorizo isso por voz, ou senão o registro não fica bom. E à medida que eu exteriorizo isso por voz, a pessoa também entende mais. Então ele falou, era um ganho que eu nunca imaginei que uma tecnologia pudesse ter. Eu melhoro a minha consulta com o mesmo tempo de atendimento, melhorando a qualidade do meu registro, porque eu consigo expressar para a pessoa o que eu estou pensando. Então, esses foram 2 achados que eu acho que marcam para mim que essa tecnologia conseguiu diminuir o estresse do atendimento e o trabalho dessas pessoas, junto com melhorar a qualidade, porque no final a gente consegue focar no cuidado, no atendimento daquela pessoa, e não tanto no registro. E aí eu só melhoro o registro. A gente assim como produzir texto, é muito mais fácil revisar um texto do que construir um texto. Então os médicos viraram revisores dos registros deles mesmos, muito mais do que construtores dos registros. A gente percebeu uma melhora muito grande, principalmente da enfermagem, da qualidade do registro, por causa disso, porque a qualidade da informação ficou muito melhor e para elas também diminuiu o estresse. Você fala disso quando o paciente já está com o profissional, seja com o enfermeiro, seja com o médico, né? Mas vocês têm também um outro dado interessante que acho que a gente pode apresentar como uma solução interessante para as pessoas pensarem, que é justamente isso.
Cuidado centrado na pessoa é para a pessoa, não é para a planilha. Mas as planilhas precisam existir para que a gente consiga controlar isso tudo, né? A Alice reduziu em 24% o tempo médio de triagem e prevê 8.000 consultas a mais por ano sem ampliar a equipe médica. Isso graças ao uso de inteligência artificial, correto? Na sua experiência, como esse tipo de inovação pode tornar a jornada do paciente mais ágil, mais evolutiva e mais humana no cuidado primário? Eu vou quebrar em um pedaço aqui, primeiro falando um pouco desse projeto que eu acho que foi muito interessante. A gente percebeu, e é um bom ponto, antes da gente começar a atender a pessoa, né, a gente começava a atender conversando com a pessoa por chat. E o chat tem essa parte de assincronicidade, assim, que é, eu pergunto, ele responde, eu pergunto, ele responde. E se demora mais do que 1 minuto, hoje as pessoas fecham o aplicativo e vão embora. E aí a conversa, às vezes, demorava 1 hora, mas a conversa efetiva, líquida, vamos dizer assim, ela era de 15 minutos. O problema é essas interrupções que tinham nesse modelo, né? Então, isso gerava uma experiência que não era ideal, não só de experiência, como de eficiência mesmo, né? A ferramenta entrou um pouco nesse caminho, né, de como a gente conseguiria ajudar a extrair as informações das pessoas de forma clara, humana, né, e depois eu posso falar um pouco sobre essa customização que você está falando, que é um projeto que a gente está construindo agora aqui, que eu achei bem legal esse ponto que você trouxe. Mas pensando um pouco dessa efetividade, a gente começou a treinar, do jeito que eu treinava o time de enfermagem, existe uma estratégia de comunicação, perguntas abertas, sinais de alarme, expectativa daquela pessoa, para entender qual era o melhor caminho para aquele indivíduo. Ah, mas como assim expectativa? Sim, né? Eu acho que para o time, as pessoas que ouvem sobre a experiência do paciente, é muito óbvio que a expectativa da pessoa é um dado muito relevante para a gente tomar decisão como profissional de saúde, né? Então, e a gente colocou isso. Era difícil, quando treinava o time de enfermagem, para todo mundo fazer essa pergunta. Porque dependendo do modelo, a gente espera, às vezes, que seja um profissional tipo um oráculo, né? E esse profissional, hoje, a gente não acredita mais. A gente acredita num profissional muito mais próximo, que entenda você de forma global e te ajude a tomar a decisão junto com você, né? Então, eu preciso entender também a expectativa dele. E aí, a gente construiu essa pergunta, e a maior parte das pessoas amam essa pergunta, porque elas conseguem explicar. O caso que eu mais uso é assim, se você está com formigamento da mão, e eu, como profissional de saúde, vejo, ele é jovem, não tem nenhum fator de risco, isso não é um AVC, isso deve ser XYZ, e explico para a pessoa, mas eu não falo que isso não é um AVC, e a preocupação da pessoa é se isso é um AVC, porque a avó teve um AVC, essa consulta não vai ser boa, porque a expectativa dela é sobre o AVC. Então, na hora que ela me fala, meu medo é esse, e eu consigo falar sobre isso, essa consulta melhora muito a capacidade de resolução e entregar. Todo mundo gosta desse modelo? Não. Algumas pessoas têm expectativa ainda do modelo mais antigo, de saúde, e aí o ponto é como a gente consegue entender quem é aquela pessoa, que é uma coisa que a gente aprende muito nos paliativos e aprende como experiência do paciente, né? E hoje eu acho que a gente ainda tem que evoluir para esse modelo de conseguir ainda ajustar um pouco melhor para dependendo da persona que a gente está atendendo, tá? Mas isso é uma evolução. Mas voltando ao ponto, com esse projeto, a gente conseguiu reduzir muito o tempo de atendimento para o membro. Ele ficava menos tempo no chat, em 5 minutos ele conseguia responder todas as perguntas, que às vezes ele demorava 15, 20, 30 minutos por causa dessa assincronicidade, tá? E aí, quando a gente viu que ele conseguia, isso só já melhorou a experiência. Como que eu consigo provar? Na verdade, eu consigo provar que a experiência continua 4.9. O mesmo CSAT, que é o jeito que a gente mede hoje, assim, com o Uber, das estrelinhas, a gente mede, manteve a mesma experiência com tempo de atendimento menor. O ponto foi que, na hora que eu percebi que a gente conseguia acumular boa parte das informações que a gente precisava para decidir o próximo passo da pessoa, a gente poderia usar uma ferramenta também para entender se essa pessoa, qual que era o próximo passo dela. E o que eram as opções que eu tenho? É qual profissional que vai te atender. Não estou falando que ele vai sair de lá resolvido, mas ele deveria ir para a telemedicina ou ele deveria ir para a enfermagem que vai encaminhar para o pronto-socorro, chamar a ambulância, encaminhar para o exame físico ou resolver. Então, era essa decisão. Qual era a melhor pessoa para atender? Com aquela informação eu poderia. 60%, 70% precisava ir para a telemedicina. Dessas, hoje eu consigo pegar 40% e já mandar para a telemedicina. Mas por que só 40%, não 60%, César? Porque a gente foi muito focado em evitar que fosse alguém grave para a telemedicina.
Então, eu preferi ter menos pessoas encaminhadas direto do que pôr alguém em risco, que era o grande projeto que a gente teve. E aí são etapas para construir isso, tá? Não é da noite para o dia, foram mais de 9 meses construindo, 6 meses testando e evoluindo. E até uma das experiências mais interessantes foi quando a gente começou a testar, a gente testou com funcionários da Alice, que a gente chama de pitaias. E aí, naquela época, a gente estava começando, nem passou na minha cabeça, a gente colocou e pôs para rodar ali com alguns funcionários, e aí a gente perguntou, como foi a sua experiência de ter sido atendido pela telemedicina, pela inteligência artificial? E ele falou, não fui atendido pela inteligência artificial. Não, você foi, tá aqui, ó. Não, o meu foi enfermeiro. Eu fui no outro grupo. 40% das pessoas não participaram. Mas a gente tomou uma decisão que tem muito a ver com a Alice, a forma que a gente acredita. A gente escreveu o que é uma inteligência artificial quando a gente pôs em produção para os nossos membros. Porque a gente acredita que realmente a gente acredita que essa é uma ferramenta importante, mas as pessoas têm que saber. E se elas respondem assim, eu quero falar com uma enfermeira, na hora a resposta é obrigado pela transparência ou coisas variadas dessa, porque é uma ferramenta de IA, estamos te encaminhando para a enfermeira. Não é obrigado a passar por cima de AI, mas eu quero explicar que a gente está dentro de um sistema de AI, porque a gente acredita. Não é comum, não é todo mundo que pensa dessa forma no mundo, tá? Até porque, quando você não fala, as pessoas ficam muito impressionadas com o atendimento daquele profissional. Falam, nossa, vou atender uma pessoa excelente. Então, mas a gente entendeu que a gente tem que evoluir à medida que a população vai evoluindo e provando que a AI pode nos ajudar, sim. Tá? Então, em resumo, o que eu vejo? Assim, a gente conseguiu evoluir em etapas, pegando uma questão que era o tempo entre perguntas e respostas sendo mais rápidas, mantendo qualidade e na mesma estratégia que a gente acreditava dos enfermeiros. Não para resolver o problema 100% da pessoa, mas para escolher quem deveria ser a melhor pessoa para resolver aquele problema. Seja um médico na telemedicina ou uma enfermeira, para chamar a ambulância ou encaminhar para o melhor lugar possível para resolver, ou resolvendo. Também tem algumas questões que são tipicamente de enfermagem que a gente consegue resolver no próprio chat. Tá? Então, acho que esse é o resumo que eu dou, e é por isso que a gente consegue escalar essas 8 mil consultas que você trouxe, ganhando. E você perguntar para mim, super aberto aqui, o maior ponto de resolução foi quando a gente conseguiu pular e escolher o melhor profissional, mais do que só diminuir o tempo de consulta. Na hora que você consegue escolher a melhor pessoa, eu evitei que ele vá para a enfermeira para ir para a telemedicina. Isso não é bom para ninguém. Eu não quero passar por um chat, depois para uma enfermeira, depois para uma telemedicina. Eu quero mais rápido para a pessoa que vai resolver. Então, acho que isso é a experiência, é a jornada melhor para todo mundo, e é mais custo-efetiva também. Uhum. E nisso, a inteligência artificial também te ajuda, esses pontos de decisão, né? Porque a gente vai falar, a inteligência artificial ela não tem capacidade de tomar decisão como ser humano. Não, a gente está lidando com alguns pontos que a gente tem dados suficientes para a gente poder tomar algum tipo de decisão e de criticar essas decisões que vão ser tomadas ou não, né? Sim, para a gente fazer, e acho que é uma ótima pergunta que você trouxe, porque acho que, primeiro, a gente testou primeiro uma população, a gente não atende crianças nem idosos, então eu diminui o meu risco. A segunda parte, qual que é o cenário que seria o cenário que ele toma a decisão? Ele toma a decisão, hoje, antes, 100% ia para a enfermagem e dali 70% ia para o médico. O que eu faço 40% vai direto para o médico. Então, quando eu pulo todo esse grupo, o que ele toma de decisão eu mantenho a conduta atual ou pulo direto para o médico. E é isso, em 40% ele pula direto para o médico. Essa é a decisão que a gente fez. Então, é uma decisão com um risco bem menor, porque eu não estou privando ninguém de cuidado, eu não estou privando ninguém de ser atendido por alguém, eu estou simplesmente pulando uma etapa para ir direto para o profissional de saúde que vai conseguir resolver da melhor forma possível, né? Então, encaminhando direto para o médico, pulando a enfermeira nesses casos que eu tenho certeza que o médico a enfermeira vai encaminhar para o médico da telemedicina. Agora, se você está com dor de ouvido, por exemplo, isso é muito interessante pensar o inverso. Um dos problemas que meus amigos que trabalham na telemedicina de outros lugares, muita gente vem com dor de ouvido e vai lá, só que não dá para examinar o ouvido pela telemedicina. Então, você precisa olhar o ouvido por otoscopia. Tem equipamentos que fazem isso? Sim, mas a pessoa geralmente não tem ele em casa. Então, não é possível, geralmente, ser visto um ouvido por telemedicina. E aí, o que acontece?
essa pessoa fica insatisfeita, porque ela vai, espera, passa na telemedicina e ele encaminha para o pronto-socorro ou por uma consulta presencial. Se a gente consegue já, depois dessa triagem, já falar com o enfermeiro já entende qual que é o melhor caminho, se é uma consulta presencial que a gente consegue agendar hoje, ou ir para o pronto-socorro, é o melhor caminho, né? Com Porque certeza. você evita um gasto desnecessário com pessoas indo para o caminho que não é necessariamente o mais resolutivo para ela, né? Então, agora, mas se ele está na Amazônia, a única opção é a telemedicina. Não, então tudo bem, a enfermeira vai mandar para a telemedicina. E vai ter que fazer uma medicina com uma acurácia menor, mas é o que é viável de ser feito, porque não tem como examinar. Então, acho que esse é o caminho. Então, respondendo a sua pergunta, acho que é possível, sim, a gente tomar algumas decisões, desde que elas sejam o menor risco e tentando reduzir os riscos que a gente tem. Hoje, o que a gente toma de decisão é simplesmente qual o melhor profissional para essa pessoa, sem no cenário diferente encaminhar direto para o médico do que o enfermeiro, né? E ainda não colocando crianças nem idosos para evitar riscos. Então, é mitigação de risco, né? Eu acho que essa é uma grande diferença de profissionais de saúde construírem tecnologia, tá? A gente consegue desenhar esses cenários, mitigar os riscos para conseguir construir uma ferramenta que faça sentido para as pessoas e que põe pessoas menos... Bom, quais que foram os principais desafios técnicos e culturais ao integrar registros eletrônicos de saúde e canais digitais? Chat, vídeo, áudio, isso tudo na jornada do paciente. Eu vou numerar alguns, tá? Assim, acho que uma das preocupações que a gente teve e a gente tem, né, o registro é muito individualizado, né? As pessoas têm o seu jeito de fazer os seus registros, né? Por um lado, eu explico que a média melhorou bastante, mas tem algumas pessoas que têm características da forma de registrar muito específicas e, inclusive, para algumas pessoas, a forma de registro, ela é uma forma dela conseguir racionalizar o que está acontecendo naquele atendimento, tá? Isso é bem comum. O que a gente percebeu? Primeiro, eu não obrigo ele a usar a ferramenta, né? É uma opção ele clicar no botão e registrar. A segunda é que alguns deles preferem começar a registrar, depois apertam o botão, né? E a gente já está prevendo, no futuro próximo, a inteligência artificial pegar as informações que ele anotou junto com a voz da consulta e juntar tudo aquilo. Então, evoluindo na nossa ferramenta. Uma característica também que eu peguei nas conversas que a gente teve é assim, algumas pessoas têm uma qualidade de registro muito especial, assim, são pessoas que escrevem muito bem. Não é o meu caso, por exemplo, eu não era um bom redator, eu era bom de conversa, mas eu não era a pessoa que gostava de registrar de altíssima qualidade. Para mim, essa ferramenta melhora muito a minha qualidade. Mas para algumas pessoas, ele pode diminuir um pouco. Então, ele pode acrescentar as informações que ele quiser, ele consegue customizar, mas o que eu vejo para o futuro próximo, principalmente hoje, a gente está focado muito numa telemedicina para atenção primária, então é um cenário muito específico que os casos de uso são muito frequentemente parecidos, tá? Em consultas curtas, de telemedicina, de dor de garganta, então são casos muito específicos que facilitou a implementação inicial. Mas a gente prevê, no futuro próximo, levar isso para outros profissionais. Na hora que a gente levar para outros profissionais, a gente tem que, sim, customizar para as necessidades individuais. E uma das características que eu acho mais legais que eu aprendi nesse processo, às vezes, são nas palavras mesmo. Não é só no formato que ele gosta de fazer, é as palavras que ele utiliza. E aí, se você consegue extrair de textos que ele faz, palavras típicas que ele usa, ele adora o texto. E a gente percebe, porque é assim que a gente é, né? A gente geralmente prefere os textos parecidos com a gente faz. Então, a pergunta que eu falo para o time para pessoa de produto que está cuidando desse projeto é assim, como que a gente extrai o jeito que a pessoa faz e tenta replicar mais próximo daquilo, vai ser a maior chance da gente ter uma experiência melhor para aquele profissional de saúde. Então, essa é a primeira parte, é como a gente ajusta e customiza para cada indivíduo, tá? Então, isso é muito legal dessa ferramenta, porque ela tem essa habilidade de customização. A segunda, que eu acho que é muito importante de a gente falar, é sobre alucinação. É um nome técnico que a gente usa para quando ele inventa questões que ele não sabe. Tá? Esse é um baita problema do ponto de vista de saúde, porque ele explica muito bem, mesmo quando ele está falando uma coisa errada. E aí, a gente tem que pensar muito bem em que cenário a gente está usando e como que a gente contra-checa essa informação para evitar alucinação. O que a gente fez? Nesse cenário, ele é um pré-registro. Então, todo enfermeiro, o médico, ele olha o que está escrito ali e ele consegue achar os erros e fazer esses ajustes.
Só para ter uma ideia, é 2, 3% dos casos, mais ou menos isso. Não é muito frequente, mas acontece. E cada vez menos, porque a questão é que nesses 2 anos, todo mundo abre o jornal todo dia, essas ferramentas estão crescendo numa velocidade, evoluindo numa velocidade que é impressionante. Então, esse é um problema atual, que o GPT-3.5 tinha muito, o 4 tem bem menos, e assim por diante vai cada vez tendo menos. Né? E aí tem algumas questões bem técnicas de formas que a gente pode fazer, desde o prompt, a ferramenta, a outras tecnologias como o RAG, para reduzir esses riscos. Tá? Então, mas acho que aí é um pouco além do escopo. Mas a alucinação é um grande problema, e o principal método que a gente fez foi colocar o que a gente fala, a pessoa no looping, human in the loop, colocando o profissional de saúde para rechecar aquela informação antes de enviar. Então, isso foi assim que a gente foi evoluindo. Tem uma outra questão que sempre me perguntam, que não foi um problema para nós, mas frequente é essa discussão, que é a LGPD. Né? Questões de segurança de dados. Por que não foi? Porque a Alice, ela nasceu digital e ela construiu toda a sua arquitetura com dados PII, que são dados que identificam as pessoas separados de dados clínicos e não juntam nos bancos de dados. Então, tem toda uma estrutura de formação de dados, que eu não sou a melhor pessoa para falar, mas tem pessoas aqui melhor do que eu, para montar uma estrutura de dados muito robusta. Associado, a gente usa o GPT empresarial, o qual existe um contrato que eles não vão utilizar isso para treinamento. Então, eu tenho uma situação específica na Alice de construir isso sem ter uma preocupação tão grande de como eu me alinho nisso em comparação com, eu quero fazer isso no meu consultório, César, como que eu faço hoje? Então, eu não tenho essa infraestrutura que foi feita, que eu já tinha na Alice, e isso dificulta para algumas pessoas, mas não foi um problema, mas acho que é sempre importante a gente entender que a LGPD é super importante e que a gente tem que seguir isso e como a gente diminui esses riscos e como a gente faz isso da melhor forma possível, porque isso é importante para as pessoas e para a gente também. Né? Então, acho que essas são 3 das características, tem mais coisas, né, por exemplo, a gente não introduziu áudio, imagem na primeira etapa, por quê? Porque a gente percebeu que a maior parte das pessoas tinha um texto, as ferramentas foram evoluindo, agora a gente pode pôr áudio e texto, mas não é uma grande questão, só 5, 7% das pessoas mandam áudio, 93% das pessoas mandam por escrito, então tem algumas questões que fazem a gente ainda não priorizar colocar o áudio transcrito. Então, toda vez que ele manda um áudio, já chama o enfermeiro. Porque a gente está falando de 4, 5% das pessoas preferem mandar áudio. 93% das pessoas só conversam por escrito. À medida que aumente o áudio, talvez a gente tenha que priorizar. Ou daqui a pouco também a gente prioriza, porque a ferramenta está pronta para usar áudio também. Então, acho que foram esses alguns aprendizados e problemas que a gente teve na implantação. E hoje acho que a inteligência artificial está trazendo para a gente uma lógica nova. Não só ela, acho que talvez ela esteja acelerando isso, né? Que é justamente a questão da experiência. A experiência conta muito para a empresa, para o resultado da empresa e para as qualidades que a empresa vai mensurar. A qualidade percebida, a qualidade de resultados e tudo mais. Né? Então, isso pode ser... A IA realmente pode estar trabalhando como um acelerador nesse processo? Pensando que, sim, a IA com certeza pode melhorar a experiência, ela pode também melhorar a produtividade, né? Eu acho que quando a gente pensa em experiência, a gente tem que pensar muito qual que é a dor do usuário que a gente está querendo resolver, né? Acho que você me trouxe um ponto que achei que acho que se encaixa aqui. Recentemente eu vi um texto da AWS, da Amazon, que só 30% dos projetos de AI em saúde realmente foram para operação, continuam em operação. 70% das tentativas falham. Né? E tem vários motivos para isso, né? Conhecimento técnico e tal, mas entre eles, acho que tem uma outra coisa que foi um grande aprendizado. Não é só uma ideia e você testar e criar um negócio e falar assim, acho que dá certo, vamos pôr para rodar. Existe um processo que hoje eu tenho bem claro na minha cabeça de como que a gente testa separado, como a gente amplia com baixo risco, como que a gente vai sequenciando isso, quais os riscos que a gente não quer cometer, quais os problemas que a gente vai ter, como a gente sabe, mas tem um ponto que a gente tem que colocar para rodar com baixo risco para ir evoluindo. Não vou conseguir fazer ele totalmente 100% ideal antes de colocar para rodar, mas quando eu coloco para rodar, como que eu ponho pessoas que conseguem ver os problemas
e identificar os erros e ir ajustando. Então, e aí foi um processo evolutivo, assim, que a gente foi vendo, né? E aí você vai pegando, né? A gente fez cenários. Vou dar um exemplo, só para você perceber como é curioso isso, assim. A gente fez, ele respondia super bem em teste e tal, e aí eu pedi para diferentes pessoas testarem. Entre elas, uma pessoa que trabalha aqui na Alice, e a pergunta que ela fez para o sistema de triagem era: onde eu compro uma bolsa da Prada? Aí você vira e fala assim, por que a pessoa perguntou onde ela compra uma bolsa da Prada para um sistema de triagem de medicina, de dor de garganta? Porque ele respondia super bem para dor de garganta, para febre, E aí ele respondeu, na Quinta Avenida, em Nova York. Aí eu falei, putz, entendi. Eu preciso pôr um monte de guardrails, que é o nome técnico que eles usam, um monte de barreiras. Você só fala de saúde, você não responde isso daqui, você não fala sobre isso aqui, você não fala... Hoje tem 14 motivos de que ele não conversa com você. Ou não conversa, ou eu prefiro falar com um enfermeiro. Então, você vai mapeando isso. E acho que isso é uma evolução. À medida, talvez dos 14, daqui a pouco vai ter 15, vai ter 16, vai ter 17. E não tem como prever, porque a gente está falando aqui de 1 a cada 1 milhão de casos que vão ter um problema que eu tenho que ajustar lá. Né? Então, a gente consegue ir evoluindo, mas também, a pior das hipóteses, ele vai... O que eu estou falando da pior das hipóteses no caso que a gente construiu? Ele vai falar com o médico. Então, falar sobre a bolsa da Prada, ele derrubaria, mas ele se perdeu ali, entendeu? E acho que foi isso. Foi um aprendizado importante de como a gente constrói isso, como a gente testa isso, como a gente chega até um ponto de colocar em operação. E aí, se a gente for falar, quais indicadores e métricas você considera cruciais para medir a qualidade e a experiência do paciente em um modelo que é híbrido, né? Uhum. Eu vou falar um pouco o que a gente usa, tá? Não sei se é o ideal, acho que a gente tem o ideal, é bem difícil essa resposta, porque acho que a gente está todo mundo aprendendo, né? Mas eu vejo alguns indicadores importantes. Para a gente, um dos mais importantes é o CSAT, né? Que é essas estrelas que ele ajuda muito a gente, tá? Porque isso mede é uma boa proxy de experiência ali, né? Quanto eu gostei daquela consulta, tá? Mas isso foi importante para a gente validar, tá? Um outro que a gente usou, que também era próximo dessa experiência, foi o tempo de triagem, tá? Esse tempo de conversa. E é muito curioso, porque, em média, quando a gente pensa nisso, eu não quero que tenha uma interação curta com o profissional de saúde, eu quero que tenha uma interação longa, mas aqui o problema é que eu queria que tivesse uma interação líquida longa, mas não intervalada, quebrada, né? Porque a maior parte do tempo era tempo entre perguntas e respostas, tá? Então, para este cenário, tempo foi importante. Tempo curto foi importante. Tempo de triagem curto era relevante para a tomada de decisão, né? Tem um outro caminho, assim mesmo também dos médicos também na telemedicina, o tempo de consulta era importante, mas o tempo de registro pós-consulta não era relevante para o membro. O membro era o tempo que ele conversava com a pessoa, né? E o tempo que aquela pessoa estava realmente olhando para ele e conversando com ele. Então, às vezes ele se dividia, né? Tem uma foto muito característica, né, de uma criança no pediatra, que ele desenha o pediatra no computador, em vez de examinando ele, né? E essa viralizou, foi importante. Não viralizou porque foi dentro do meio científico, mas como assim o pediatra é um cara que senta no computador, né? É esse o desenho que uma criança fez. Então, por quê? Porque o computador gastou mais tempo com a pessoa do que cuidando dele, né? Então, acho que essa é uma outra característica. Então, CSAT, eu falei. Um outro que a gente gosta muito aqui, que a gente usa em alguns cenários, é quanto a pessoa confiou naquela conduta. Tá? Esse a gente começou a testar e a gente pergunta, né? Grau de confiança na conduta. Isso é muito interessante, porque às vezes a experiência foi excelente, mas ele não confiou. A experiência foi ruim e ele confiou. Então, ele fala assim, putz, eu queria fazer uma cirurgia, mas eu cheguei lá e aí ele falou que não era a melhor solução a cirurgia. E eu confiei que a melhor conduta era não fazer a cirurgia. Então, a gente entende que são duas perguntas diferentes. Tem uma correlação alta, mas a pessoa pode sair com experiência boa ou ruim e confiança boa ou ruim. Então, aí foi muito interessante. Todos os nossos especialistas têm essas duas medidas, de CSAT e de confiança na conduta. E isso foi uma coisa bastante relevante para a gente melhorar a qualidade, mesmo assim, e a experiência, a confiança baseada no membro, no usuário. Tá? Ele que fala qual a confiança que ele teve. Né?
Um outro dado que a gente usa também, a gente tem o NPS, reclame aqui. Só qual é o problema? O problema é que o NPS a gente não tem real time essa medida, então eu não consigo saber ali no momento a momento, né? Então essa é a vantagem do CSAT. O CSAT é muito quebrado, toda interação maior a gente já pergunta, enquanto o NPS eu pergunto a cada X meses, né? Então, e aí com isso eu consigo direcionar o barco mais rápido pelo CSAT, mirando para um NPS, um Net Promoter Score, mais longo, né? Então, porque senão eu não consigo fazer direcionamentos rápidos, tá? Então, acho que eu falei CSAT, NPS, reclame aqui, tempo de atendimento, e aí tem algumas coisas de inteligência artificial mesmo, assim, né? Mas aí acho que é bem técnico, né? Se cai a OpenAI, como que você faz, quanto tempo foi de resposta, como você criou o sistema de backup para isso, né? Quantos %, mas aí eu acho que não é exatamente o foco aqui, tá? Acho que o foco aqui, pensando em experiência, seria mais CSAT, NPS, e acho que a confiança do paciente talvez seja uma coisa diferente que a gente faça, tá? A Oscar Health, lá nos Estados Unidos, também tem essa métrica. A experiência de vocês na Alice, o que permite que haja inovação contínua, sem perder o foco na humanização do cuidado, que é justamente o que a gente está discutindo aqui nesse podcast, né? Como é que a gente junta essas duas coisas? Eu acho que essa pergunta, assim, ela foi um dos principais motivos de eu ter migrado dos paliativos, tá? E acho que, como eu falei, acho que o problema não é a ferramenta, é como a gente usa ela, né? Então, eu não acredito que registrar de forma mais rápida, você diminuindo esse estresse profissional de saúde, o que você faz é priorizar ele para o cuidado. Então, é muito interessante. À medida que você consegue... Cara, o que eu gosto de fazer? Eu agora não estou atendendo mais. É cuidar de gente. A gente gosta de conversar. A gente gosta de diagnosticar. É isso que a gente gosta de fazer, né? Poucos de nós gostam de registrar. Não é essa a característica mais típica, né? Então, a outra coisa que eu vejo não só aqui na Alice, mas em diversos cenários, o Google publicou um paper que eu acho muito importante, chama Amy, que as pessoas acharam mais humano o chat com a AI do que com os médicos de família no cenário que eles testaram. E isso mexeu um pouco com todo mundo, né? Assim, como assim mais humano? Não é impossível ser mais humano porque não é humano. Então, como foi isso? O ponto é que as pessoas percebem na qualidade do texto, na quantidade do texto, na forma que você referencia o que ele falou de volta para a pessoa, uma característica bem humana de empatia. Então, na hora que você fala assim, e aí, eu falo assim, meu filho está com febre, 39 graus, eu estou desesperada, tal. Muitas das vezes a resposta no chat, naquele teste, era, ele teve tal, ele tem alergia, enquanto na AI ele fala assim, puxa, que momento difícil, ou acolhia de alguma forma, ao mesmo tempo que introduzia num texto. E por que o texto, a quantidade de texto às vezes porque às vezes escrever um parágrafo gasta uma baita energia para fazer isso o ser humano. Então, a pergunta era a mesma, assim, que era, tipo, ele tem alergia de pirona, ele já tomou de pirona, tal, enfim. A pergunta era clara, mas como você constrói esse texto, anexando a informação anterior e ajustando para aquela pessoa, numa velocidade ali que também traz, você também poderia trazer traços humanos ali, né? Ele não é humanizado, ele não é mais empático, ele não é empático, ele mimetiza a empatia, né? E essa mimetização gera percepção de cuidado. Um outro exemplo muito claro é o número de pessoas, talvez, quando você pega esses novos papers que estão nascendo, assim, a utilização de chatbots como acompanhantes de pessoas, para saúde mental, para tomada de decisão de carreira. Cara, isso aqui está bombando de utilização. Aí você fala assim, como, né? Então, a gente está usando o GPT já para tomar algumas decisões, para a pessoa falar, eu termino com a minha namorada ou não? Ele pergunta para o GPT. Aí você fala assim, como assim, César? Então, mas é isso. Então, existem algumas características que a gente consegue mimetizar ali e ajudar a pessoa por técnicas, que é a mesma técnica que a gente ensina aos profissionais de saúde e a gente aprende, ensinar como fazer. Né? Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que tem duas características. Acho que a gente pode treinar a ferramenta para ser melhor, e ela tem características que pode ajudar. Ao mesmo tempo, sinceramente, acho que o que as pessoas gostam do cuidado humano é o cuidado
realmente focado no indivíduo, e não o cuidado focados em burocracias e outras coisas, e quando a gente desvia o foco a gente foca o profissional para isso e tira todas essas outras coisas, a qualidade do atendimento fica melhor. Por exemplo, é o médico que falou lá, assim, eu agora falo que tá a garganta com pulso. Quando eu falo que tá com pulso, a pessoa entendeu melhor. Então, eu acho que a gente conseguiu humanizar. Essa é uma das estratégias que ficou muito claro. Quando ele me falou, eu falei, beleza, então a gente acertou. Foi na hora, eu falei, ótimo, então a gente acertou. Então, que era a mesma preocupação que a gente tinha com telemedicina quando a gente começou, se vai desumanizar ou não. E aí a gente percebe que depende do cenário que você usa, né? Puxa, é bem mais humano você passar por telemedicina quando você está numa região longe, por exemplo, ou da sua casa, do que ter que se deslocar de barco, né? Enfim, diversos cenários possíveis. A gente aprendeu com a telemedicina a mesma coisa. Tá? E talvez uma das estratégias, entre aspas, né, da própria inteligência artificial, do próprio ChatGPT, por exemplo, seja de misturar essa, tipo, uma conversa mais próxima da pessoa, mais próxima do humano, com uma conversa técnica da resposta. 1 mais 1 é quanto? É 2. Só que antes de responder o 2, eu vou dar para ele uma outra cor, de acordo né, com o que ele está vivendo ali e tal. E isso talvez, né, eu não tenho certeza, mas talvez para buscar um engajamento. Para trazer a pessoa no tipo, tá, eu quero dar aquela resposta para a pessoa, mas eu quero que ela entenda a resposta, e eu quero que ela goste da resposta, e eu quero que aquela resposta faça bem para ela. Então, assim, mas o ChatGPT pensa nisso? Não, ele está programado para esse tipo de coisa, talvez você explique isso melhor, né? Hoje, o que eu entendo é que cada vez as inteligências artificiais estão chegando muito próximas uma da outra. Você vê tudo acontecendo. O que mais diferencia? A capacidade de você personalizar aquele atendimento, a decisão que ele tem, a forma que ele se comunica. E essa personalização, ela depende de informações prévias ou da forma que você treina ela. Então, assim, eu saber de antemão quantos anos você tem, quais suas preocupações, ou quais os diagnósticos que você tem, e quando você entra resfriado, eu utilizar essa informação e customizar o seu atendimento para esse nível, a verdade é que isso consegue superar muitas coisas que a gente fazia antes, né? Porque a gente fala, não, mas é mais humano. Não, mas muitos dos atendimentos, principalmente em cenários de urgência, eles viraram muito robotizados. Exatamente. Eles viraram muito robotizados. As pessoas, triagem, parece que não é até um ser humano ali. Então, o que ele ganha de humanização à medida que ele consegue trazer a especificidade de cada um do indivíduo? E aí é muito interessante, eu estava até falando hoje sobre isso, né? O GPT lançou uma nova ferramenta que, se você perguntar para ele quem eu sou, é incrível o que ele sabe de você já. E como ele consegue fazer isso, né? Então, assim, essa acho que é uma das características, né? Tanto na saúde quanto na educação. Como a gente consegue personalizar a educação? Como a gente consegue personalizar para a necessidade daquele indivíduo? Então, só que humanamente era impossível juntar tantas informações. Só que eu acho que isso, junto com o ser humano, faz da gente conseguir construir um sistema de saúde melhor. Bom, e aí é o seguinte, que estratégias de engajamento vocês usam para garantir que pacientes e familiares forneçam feedback e sejam parte ativa no design da jornada digital? Boa. O que a gente usa muito é o CSAT, como eu falei, mas não é só ter o CSAT, né? A gente montou uma operação que a gente avalia todo o CSAT que não é 5 na Alice. A gente agora quer até começar a olhar os 5 com a inteligência artificial, porque a gente achava que os abaixo de 5 eram as grandes oportunidades que a gente tinha para melhorar, mas os 5 também, acho que também ele motiva a gente a saber o que a gente tem que evoluir, né? Só que a gente tem que priorizar, né? E como o CSAT é 4.9, como eu falei para vocês, o número que tem de 5 é muito grande, então não dava para extrair informação de lá, a gente focou nos abaixos de 4. E aí, quando a gente foca nos abaixos de 4, a gente avalia caso a caso, o que a pessoa escreveu, revê o atendimento que aconteceu e cria um plano de ação para cada um. E vários desses são de outros times, né? Não necessariamente do time que estava atendendo, porque às vezes a pessoa ficou insatisfeita porque ela entrou lá e ela está com um problema no agendamento, né? Cancelou o agendamento e ele não conseguiu chegar na hora, enfim. Então tem outras atividades que transcendem o atendimento, mas a gente cria e a gente vai construindo. Vou dar um exemplo de um caso que foi bem interessante, pensando em AI, que é a parte, quando eles percebem que é AI, eles me marcam e eu vou tentar entender e resolver, né? Recentemente entrou uma mãe com uma criança que estava com febre, no caso, e o sistema de inteligência artificial encaminhou direto para a telemedicina. Está tudo certo, só que não foi para o pediatra. Foi para o médico de família e ela queria o pediatra. E a gente tem o pediatra.
Qual que foi o problema? O problema é que o sistema foi construído, como eu falei para você, para adultos, e a gente tirou crianças e idosos. E ela entrou pelo aplicativo dela. Então, o sistema entendeu que era um adulto. E não tinha uma trava que, quando ele falasse sobre a pessoa não ser ele, deveria ir para a enfermagem para ela poder fazer esse direcionamento. É o que eu te falo, é um processo contínuo de aprendizado. E aí a gente fez uma modificação que toda vez que ele fale que não é sobre ele vai para a enfermagem, porque ela vai ter a capacidade de tomar uma decisão melhor. Mas não pôs ninguém em risco, mas eu não conseguia pensar que isso era possível até você ter o problema, e você fala assim, realmente, e aí a gente foi e ajustou, e aí já subiu a correção. Como eu falei, tinham 13, virou 14 motivos de chamar a enfermagem. Um deles é se a pessoa está falando de outra pessoa que não é ela mesmo, porque senão o sistema está entendendo que é aquela pessoa, porque quando você entra pelo seu próprio aplicativo, eu entendo que você é você. Mas se você está falando de outra pessoa, eu deveria... Porque aí eu tenho que abrir o prontuário dessa outra pessoa para entender. Né? Quando o enfermeiro abre, ele já abre direto a tela da pessoa do próprio aplicativo. Entende? Então, acho que são alguns aprendizados. Mas respondendo a sua pergunta diretamente, o CSAT hoje é o principal mecanismo que a gente usa no mecanismo de inteligência artificial para melhorar e para entender a família. A gente até uma época pensou em montar conselhos com as famílias, mas a gente não conseguiu implantar existe uma visão futura sobre isso. Conversei bastante com o Marcelo sobre isso, conselhos consultivos, mas a gente ainda não chegou neste momento ainda de criar conselhos consultivos aqui dentro. Legal, César. E para a gente finalizar, que conselho você poderia dar a outras instituições e profissionais que querem implementar telemedicina e inteligência artificial para, de fato, transformar a experiência do paciente? É sempre difícil, eu vou falar um pouco o que eu aprendi, tá? Então, acho que assim, o que eu acho que mais aprendi é resolver problemas reais, mais do que boas ideias. Às vezes tem ideias incríveis, mas ela não resolve uma dificuldade, um problema real daquelas pessoas. E que tenha volume de problema realmente. Assim. Então, assim, acho que tem que achar um problema. A gente se foca muito, às vezes, no profissional de saúde, a gente tem uma boa ideia. E não é sobre ideias, é sobre entender um problema a fundo. Então, exemplo, as pessoas não gostam de ir no pronto-socorro. Elas vão porque elas querem resolver muito rápido os problemas dela. Mas se a gente achar um jeito de resolver mais rápido esse problema com qualidade, elas preferem isso. A telemedicina voou por causa disso. Porque as pessoas não querem ir no pronto-socorro. Algumas pessoas querem, mas a maior parte não quer. Quem quer ir no pronto-socorro? Enfim, porque não tinha uma opção melhor. A segunda parte que eu vejo os registros foi essa característica. Começar pequeno, né? Porque a gente começou pelo enfermagem no PA digital, depois aí médico, aí você vai indo, à medida que você vai aprendendo, um aprendizado junto ao outro. Então a gente pegou a triagem pegou e conseguia gerar um resumo. Esse resumo conseguia ajudar a gente a tomar a decisão se é telemedicina ou não. Então, às vezes você pode ter uma visão longa, mas não tem outro jeito se você não quebrar em pequenos blocos e executar em pequenos blocos. Então, assim, é muito comum a pessoa querer resolver o problema grande sem quebrar os problemas. E aí, realmente, como eu falei para você, 70% dos projetos não vão para frente. Tá? A terceira, que eu acho que é uma característica bem nossa de profissional de saúde, cara, a gente tem que testar. A gente tem que testar em alguns momentos, assim, testa teórico, testa na prática com pessoas supervisionando, vai evoluindo, vai ampliando aos poucos, medindo os erros que podem ter. Então, acho que a gente não deveria colocar nada em produção sem testar e medindo aos poucos a evolução disso daqui. A terceira também não adianta nada tentar construir um negócio perfeito antes de colocar para rodar, porque você não vai conseguir. Essa é uma coisa bastante pessoal. Eu tive uma primeira empresa de prontuário e a gente ficou 2 anos em cima dessa empresa, a gente não conseguiu. Porque a melhor forma de melhorar o seu produto é o feedback das pessoas que usam. Isso tem muito a ver com a experiência do paciente, tem muito a ver com construção de produtos. Põe para rodar o mais rápido possível, com baixo risco, mas escutando as pessoas. E aí você consegue ajustar o seu produto, e aí você consegue fazer coisas que fazem sentido. Né? Eu falo que um dos dias foi difícil, mas foi importante, foi o dia que caiu esse resumo do prontuário. Teve um problema técnico lá da OpenAI e tal, caiu. O chat, como assim? Hoje eu não vou conseguir atender, tal. Então, assim,
você vê que as pessoas precisam dessa ferramenta. Na hora que você vê que as pessoas precisam, a gente só ficou 2-3 horas fora do ar, a gente falou, peraí, pessoal, a gente até 2 anos atrás fazia tudo no papel, no computador. Então, assim, não é possível. Quem esqueceu. Mas, ao mesmo tempo, você fala assim, uma ferramenta faz diferença para as pessoas. Porque na hora que cai, as pessoas percebem, e elas falam, puxa, então eu não posso ficar sem. Então, é isso. A gente também tomou a decisão de ser transparente. A gente acredita que a gente tem que falar o que a gente está fazendo, é uma AI, tal. Então, a gente acredita muito nesse modelo. E acho que a gente vive num momento que está tudo acontecendo simultâneo e a gente tem que tomar alguns partidos e tomar algumas decisões. A decisão nossa é, vamos ser transparentes. Estamos usando AI, está escrito que tem AI. Né? E eu acho que, dependendo da forma que a gente usa, isso humaniza o nosso cuidado. Né? Então, acho que essa é a última questão que fecha, assim, acho que não é sobre a ferramenta. A gente tem que pensar sobre como a gente usa para resolver problemas das pessoas. Melhorar diagnósticos, melhorar a qualidade de atendimento, né? E é como eu acabei de falar, o CSAT, a gente não conseguia ver os CSATs bons. Ter os CSATs bons talvez vai ser muito importante para os profissionais que estão atendendo e para a gente direcionar o que é bom para a gente. Então, assim, é como a gente usa isso para potencializar a nossa capacidade de cuidado, né? Então, como que a gente consegue fazer um feedback mais em volume, conseguir entender melhor. Então, tem várias oportunidades aqui. Tá? Acho que eu talvez passei pelos mais importantes, mas se você quiser aprofundar em algum dos tópicos, fica à disposição aqui. Eu acho que a gente conseguiu levar muita informação, acho que na medida certa para as pessoas, né? Acho que tem muita coisa muito legal, a gente vai trabalhar mais coisas de inteligência artificial aqui no Sobresp também, trazendo outros pontos e, obviamente, o dia a dia vai trazer essas coisas com uma velocidade muito maior. Então, eu acho que a gente fechou, acho que foi muito legal ter podido conversar com você sobre isso, trazer tanta coisa legal, tanta coisa que acho que está na mão da gente, né? A gente vê uma inversão muito grande de atendimentos robotizados para inteligências artificiais hoje mais humanizadas. Então, como é que a gente vai chegar nesse meio do caminho? E acho que provocamos as pessoas e acho que é isso. O objetivo final é melhorar a experiência, né? É trazer esse paciente para um outro lugar e tal. Para terminar, assim, um ponto que eu acho assim, porque em alguns momentos a gente fica preocupado de como pode evoluir, mas no fundo, assim, qual que é o motivo que eu estou aqui e o que a gente está fazendo, né? A gente quer construir um sistema de saúde melhor, um mundo mais saudável, é o nome que a gente usa, né? E eu não tenho dúvida que essa ferramenta vai ser muito relevante para que a gente consiga construir um sistema de saúde melhor, né? Principalmente para aqueles que mais precisam. Porque isso vai ser a única ferramenta que eu consigo enxergar nesses últimos anos para chegar nas pessoas mais pobres, para conseguir trazer um cuidado hoje que ele é muito mais qualificado para uma subpopulação, para poder isso chegar em todas as pessoas. Eu não consigo imaginar eu nunca consegui entender como a gente conseguir chegar. Hoje eu consigo imaginar que essa ferramenta tem essa capacidade de chegar naquelas pessoas que vão ter menos acesso, com acesso de altíssima qualidade. Então, isso é o que mais me motiva todos os dias estar aqui e construindo isso. E ela está só nascendo, né? Ela está só nascendo. Acho que os próximos 5 anos vão ser bastante emocionantes. Exatamente. Toda transição é difícil. Não tem expectativa que vai ser fácil, mas vai ser muito importante. Acho que daqui uns 10 anos a gente vai ter uma saúde muito diferente. É isso. César, muito obrigado. Em nome da Sobresp, te agradeço pela boa vontade, pelo tempo, agradecer a Gabi por estar construindo isso com a gente ao longo, né, desse processo. E é isso, a gente está de portas abertas e espero te ver mais e conversar mais sobre isso e outras coisas envolvendo o paciente. Muito legal, cara, muito legal. Sempre quiser, estou disponível e é sempre bom porque isso reforça também o motivo que a gente está aqui, o nosso propósito, né? Isso ajuda bastante. E chegamos ao fim deste episódio incrível sobre inovação e inteligência artificial. Hoje eu conversei com César Biselli, que é médico do time de saúde da Alice. O podcast A Experiência do Paciente é uma produção da Map2B, Planejamento, Marketing e Negócios para a Sobresp. Curtiu o conteúdo de hoje? Bom, bora compartilhar com as pessoas que você conhece e com os profissionais que você acredita que precisam ouvir isso. Aí favorita o podcast A Experiência do Paciente, aonde quer que você ouça os seus podcasts.
Obrigado por hoje e a gente se vê no próximo episódio com convidados e temas imperdíveis. Bye bye!